Bom, então a partir de agora a gente está gravando e eu vou falar um pouco sobre essa parte do conceito e natureza dos serviços, a questão das características. A gente já vem falando disso pelo menos há umas 3 aulas, sobre as principais características de serviços e quais são as estratégias que as empresas de serviço devem tomar para se aproveitar, né, para maximizar o uso dessas possibilidades, dessas ferramentas, dessas características em relação ao marketing, em relação a estratégias de modo geral. Então, eu já falei da relação com clientes, falei da perecibilidade, falei da intangibilidade e na última aula nós falamos da inseparabilidade. Falta, que eu acredito que a gente vai terminar hoje, a questão do esforço do cliente e a questão da uniformidade. Então, a gente vai falar dessas 2 últimas características hoje, mas eu vou aproveitar que, como essa aula vai ficar gravada, para que a gente consiga ter gravado também um breve resumo das 4 que passaram, que eu dei em aula. Caso você tenha perdido uma delas, você vai ter a possibilidade de rever um resumo rápido do que eu falei delas, antes de falar das 2 últimas. Então, vou fazer isso hoje para deixar registrado. Se você perdeu alguma aula, você vai ter essa informação aí, pelo menos uma parte dessas informações. Então, a primeira característica que eu falei foi a relação com clientes. E o quanto é importante que você tenha canais de comunicação com o seu cliente, bases de dados do seu cliente, para que você possa se relacionar com esse mercado consumidor. Se você não sabe quem é o seu cliente, como é que você vai se relacionar? Então, você precisa estabelecer mecanismos, procedimentos, processos, para que você consiga ter as informações a respeito do seu cliente e que essas informações não fiquem soltas por aí, que elas sejam, de fato, um banco de dados, para que te auxilie na tomada de decisão estratégica, para que você consiga ter, de fato, um relacionamento com o cliente, oferecer promoções específicas para aquilo que ele gosta, que ele consome, o período do ano que mais é adequado para ele, trabalhar estratégias de desconto, de promoção, de comunicação que tenham a cara desse cliente, avisar sobre atividades e promoções de coisas que você sabe que ele gosta, desejar feliz aniversário numa data comemorativa. Tudo isso são aspectos que só quando você trabalha essa característica de relação com clientes e tem essa base de dados, você consegue se relacionar. Então, uma empresa ela deve ter esse contato muito direto com o cliente e, principalmente, as informações. Não adianta você, aquele senhorzinho, assim, assim. Não, você precisa saber o nome dele, onde ele mora, o que ele compra, se ele tem família, se ele não tem, que dia que é o aniversário dele, do que ele gosta, quais as formas de pagamento ele costuma usar. Então, tudo isso são informações que você precisa unir para que você consiga trabalhar muito mais esse relacionamento com o cliente. Quando você é um profissional liberal, isso é muito mais fácil, você já conhece muito mais. Mas quando a gente está falando de uma empresa maior, prestadora de serviços, um hotel, por exemplo, um banco, ele precisa reunir essas informações em algum lugar, porque nem sempre o gestor, o decisor, o profissional de marketing tem esse contato direto numa grande prestadora de serviço com o cliente. Ele acaba não tendo essa relação tão próxima que, às vezes, uma empresa menor prestadora de serviço tem. Então, a relação com o cliente é a característica 01 que a gente precisa sempre trabalhar. Se eu não tenho informação, banco de dados, como é que eu vou praticar, né, o relacionamento com esse meu cliente? Então, essa é a primeira característica que eu havia falado. A segunda característica é a perecibilidade. O que é a perecibilidade de um serviço? Um serviço ele também perde o apelo. É como uma fruta que estraga. Se você não vende o serviço no dia correto, na hora correta, você não consegue recuperar. Uma fruta você consegue colocar na banquinha, você consegue fazer, digamos assim, uma compota, você consegue fazer um reuso dessa característica, né, dessa fruta, enfim. Mas um serviço não. Então, aquela cadeira do estádio no domingo que ficou vazia, ela não consegue mais ser vendida. Eu não consigo recuperar esse dinheiro que eu perdi, né, que eu deixei de ganhar, digamos assim. E toda vez que a gente deixa de ganhar, a gente está perdendo. Então, a gente precisa lembrar que
Existem momentos onde a gente vai ter baixa demanda. Qualquer serviço tem baixa demanda. E quando a gente está trabalhando essas características, você precisa... pensei que tinha alguém aguardando a entrada. Quando você está com essas características, né, trabalhando essas características, principalmente a característica de perecibilidade, você vai primeiro mapear qual é a tua baixa demanda, que dia, que horário, que mês, enfim. E a partir daí você vai pensar como eu posso fazer para aumentar a demanda nesses períodos. E vai criar estratégias para garantir que você não fique com aquela cadeira do estágio vazia, com aquele quarto sem um cliente, com aquela cadeira do cabeleireiro sem uma pessoa lá cortando o cabelo, a oficina, de repente, ociosa. Então, tudo isso são estratégias que você vai precisar pensar visando diminuir, né, essa questão da perecibilidade. Então, é importante que você trabalhe estratégias para melhorar a demanda, com descontos, com ações, com promoções, focando nesse período de baixa demanda e garantindo, assim, que você não vai estragar o seu serviço, ou seja, que ele não vai ficar perecível, estragar, e você não vai conseguir vender. Não tem outra chance. Para serviço, ou vende naquele dia, ou você perde o dinheiro. Então, essa foi a segunda característica que eu estou revisando. A terceira é a intangibilidade. Intangibilidade, como o próprio nome diz, é algo que você não consegue tocar, não consegue estocar. Você não consegue mostrar para o cliente o que ele vai ter de resultado real até que ele receba o seu serviço, até que ele chegue no seu hotel, até que ele corte o cabelo, que ele leve o carro na oficina, que ele contrate a sua assinatura. Então, muitas vezes, o cliente tem receio de contratar uma coisa que ele não conhece, de matricular a criança numa escola que ele não tem noção, num curso de inglês, numa academia. Então, tudo isso, essa característica da intangibilidade faz com que o cliente, muitas vezes, não decida a compra. Então, quando você vai trabalhar essa característica de intangibilidade, você vai tentar dar o máximo possível de tangibilidade, mas nunca vai tornar tangível, porque o serviço é intangível. Você só vai mostrar ele para dar mais credibilidade e mais confiança a ele na hora de comprar esse produto. Então, a gente vai fazer atividades, situações que permitam que o cliente experimente esse produto. Você pode mostrar vídeos, mostrar fotos, mostrar aplicativos em 3D que você consiga mostrar para esse cliente como vai ficar o serviço ao final. Você consegue fazer algum tipo de degustação, no caso de um buffet, né, de uma festa, como eu já falei. Você consegue, por exemplo, dentro de academias, dar gratuidade, por exemplo, para que ele consiga ir lá uma semana, ver se ele gosta da academia. Um plano de assinatura de TV a cabo, por exemplo, libera por 30 dias o canal para que você assista e veja se você gosta. Então, tudo isso são estratégias para a intangibilidade. Então, toda vez que você pensar que precisa mostrar para o cliente que o seu serviço é bom, você precisa fazer estratégias de intangibilidade. Então, essa foi a terceira característica. A quarta característica, que eu também falei, e inclusive falei na última aula, é a inseparabilidade. Na inseparabilidade, você não consegue separar a figura do prestador de serviço do serviço. Essa característica não atinge a todos os estabelecimentos, tá? Somente alguns estabelecimentos vão sofrer impacto dessa característica, principalmente aqueles que há o serviço por um prestador de serviço ou um profissional liberal, como, por exemplo, um dentista, um médico, um cabeleireiro, um corretor de seguros, um profissional específico a qual você desenvolve uma relação, um personal trainer, você desenvolve uma relação de execução de serviço e que você não quer mais um outro profissional daquele estabelecimento, além daquele que você já escolheu. Então, é aquele médico, dermatologista, é aquele pediatra do seu filho, é aquele dentista, aquela cabeleireira, aquele mecânico, e por aí vai.
A característica de inseparabilidade tem pontos positivos, perdão, e pontos negativos. Um ponto positivo é que o cliente é altamente fidelizado ao seu estabelecimento, mas também ao profissional. E isso é o ponto negativo. Por quê? Vamos imaginar que você abriu uma oficina mecânica, você tem 5 mecânicos lá. Tem um cara que é famoso no seu bairro, na sua cidade, o cara é aquele mecânico top, sei lá, experiência de anos. E ele trabalha para você. Ele é seu funcionário, está lá aquele mecânico. E as pessoas, quando chegam na sua mecânica, só procuram aquele profissional. Ah, o seu João. Então, todo mundo chega lá, eu quero falar com o seu João, quero que o seu João veja o meu carro. Mas você tem mais 4 outros profissionais tão bem formados, às vezes até mais formados que o seu João. Mas as pessoas confiam no seu João. Então, quando elas chegam na sua mecânica, elas não querem um serviço qualquer, elas querem um serviço com o senhor João. Isso você está ganhando, você vai achar isso ótimo. Mas isso é uma característica de inseparabilidade. O cara não quer consertar o carro com qualquer pessoa ou na sua oficina. Ele quer consertar com o senhor João. Se o seu João resolve ir para a oficina do seu concorrente, os clientes que você dizia que eram seus, que na verdade são clientes do seu João, vão embora com o seu João. Ou, se o seu João resolver abrir uma oficina própria, ou se aposentar, você perde esses clientes. Então, a característica da inseparabilidade ela precisa ser muito bem acompanhada. E quando há, para os estabelecimentos que existem nessas situações que eu coloquei, a gente precisa pensar em como não deixar os nossos clientes apenas ligados ao seu João. A gente precisa fazer algum tipo de rodízio que permita que esses clientes conheçam os outros prestadores de serviço, os outros funcionários que você tem na empresa, para que você não aconteça e você fique com esse problema que eu citei quando o seu João foi embora. E aí você precisa pensar como fazer isso, porque se você tem novos profissionais, eles precisam também receber esse tipo de serviço. Então, muitas oficinas trabalham sem a definição do profissional. Você agenda o horário, chega lá, coloca o carro e vão resolver o seu problema. Seja o seu João, seja o Marcelinho, seja lá quem for. Então, você vai ter esse serviço sendo realizado sem que haja esse estreitamento desde o começo. Bom, mas se você já tem isso estabelecido, fica de fato mais difícil. O que você pode fazer para tentar trabalhar essa questão da inseparabilidade e libertando os seus clientes, digamos, do seu João, né, ou desse profissional, é criar ações de perecibilidade, que a gente falou antes, em dias de baixa demanda. Hoje é o dia da revisão do óleo. Sei lá, segunda-feira é o dia da revisão do óleo. Quarta-feira é o dia da revisão do óleo. Ou da revisão X, que está com desconto, que está com parcelamento melhor, enfim. E aí, nesse dia, você vai ter outros profissionais atendendo esse público, e não necessariamente seu João. Para que essas pessoas consigam ter esse contato com esse outro profissional e entendam, esse cara também é bom. Eu não preciso só esperar o seu João, eu posso conhecer esse profissional, ele também vai me atender. Isso vale para salão de cabeleireiro, para dentista, para cardiologista, para o que você tiver, que você perceba que tem essa característica de fidelização ao profissional. Tá? Então, ela pode ser aplicada em várias formas. A característica de inseparabilidade não vale para todos os estabelecimentos. Ainda bem, né? Porque é uma característica difícil de ser trabalhada. Por exemplo, um hotel não tem essa característica. Você não quer que seu quarto seja arrumado por fulano de tal, ou que a sua conta no banco seja paga pelo caixa Alexandre. Você não quer. Você não tem essa necessidade. Então, que bom que ela não se aplica a todos os estabelecimentos, mas aqueles aos quais ela se aplica, é importante que a gente consiga pensar como trabalhar isso para não ficar refém e perder uma carteira de clientes para um profissional ou um prestador de serviço. Então, com isso, eu falei de relação com clientes, perecibilidade, intangibilidade e inseparabilidade, que foi o assunto da última aula. Fiz essa revisão para, se você perdeu uma dessas características, assistindo aqui essa gravação,
você vai conseguir depois recuperar e já estar se preparando para a prova dia 25 de maio. Bom, com isso, hoje ainda faltam 2 características novas, inéditas, que a gente vai falar. A primeira delas é o esforço do cliente. Com o esforço do cliente, né, a gente já vê a palavra esforço do cliente. Todo cliente ele precisa se esforçar para comprar alguma coisa. Por mais que pareça simples, sempre vai demandar algum esforço. Às vezes a gente fala, mas eu estou vendendo meu serviço online. A minha reserva é feita online. A minha assinatura é feita online. O cara entra lá no meu aplicativo, ele baixa o meu aplicativo, ele puxa dados, ele puxa boleto, ele fala com o atendente. Eu simplifiquei. Que bom. Que bom que você simplificou. E a ideia é essa. O cliente não pode encontrar dificuldade. O esforço do cliente tem que ser o mínimo possível sempre. Mas por mais que a gente facilite, descomplique, crie alternativas, sempre vai existir um esforço do cliente. Ainda que seja pegar o celular, ainda que seja conectar na internet, ainda que seja ver lá o número do cartão, pegar o códigozinho, né? O CVV que tem lá atrás. Às vezes ele tem que usar um cartão online, então ele tem que entrar no aplicativo do banco, etc, etc. Isso tudo são aspectos que, de modo geral, criam algum tipo de esforço. Mas a grande maioria dos serviços demandam esforços, às vezes, de fato grandes. Locomoção para um local mais complexo, outros desconfortos que a gente, às vezes, não sabe se vai encarar, se não vai encarar, entre aspas. Então, toda vez e todo serviço ele tem os seus tipos de esforços, tá? E alguns são maiores, outros são menores. Até mesmo para o lazer, demanda um esforço. Se você vai comprar um ingresso, por exemplo, para ir, como a gente sempre tem Rock in Rio. Quando você compra um ingresso para ir para o Rock in Rio, você fala, bom, eu tenho que me organizar. Como é que eu vou fazer? Eu vou comprar no dia que eu trabalho? Eu vou comprar no dia que eu estou de folga? O cliente vai começar a pensar o que ele vai fazer da vida dele. E ele pode simplesmente falar assim, não, é complicado, porque eu vou ter que trabalhar, eu vou sair 5 horas do trabalho, até eu chegar lá é longe, eu posso acabar não conseguindo ir. E ele desanima porque o esforço é grande. Ou não, ele fala, não, eu vou, beleza, mas eu tenho que ir para lá. E todo mundo sabe que para ir para o Rock in Rio não dá para simplesmente você ir de carro, chegar lá e parar na porta do evento com o seu carro, estacionar e entrar e pronto. Não, você não tem estacionamento. As ruas ficam fechadas. Você tem que usar um sistema de transporte que eles disponibilizam. Então, eles criam alguns mecanismos, como, por exemplo, o ônibus, né? Que faz esse transporte no dia do evento. Então, tem os pontos. Você vai lá para o terminal, você vai lá para o terminal e aí você consegue, tem que comprar antes o cartão, né? Ou se você vai de metrô, você tem que comprar antes. Então, tudo isso são coisas que foram criadas para facilitar. Sabe? A gente sabe que, nesse caso, às vezes não facilita tanto, mas são para diminuir o esforço do cliente, porque ele já sabe que vai ter um ônibus, que ele vai pegar no lugar X, na volta ele vai ter lá o ponto que ele vai pegar, e por aí vai. Então, isso são características, são atividades, são tarefas estratégicas que a gente faz. Então, se você tem lá algum sistema que você facilite o cliente de alguma forma, isso é muito legal, o cliente vai aderir. Por exemplo, camarotes na Marquês de Sapucaí. A maioria deles, você tem pontos onde você consegue pegar o abadá, customizar. Você tem pontos de meeting point, né, que é o ponto de encontro, onde sai um ônibus da Barra, da Zona Sul, sei lá, que te leva até lá na Sapucaí, que depois te traz de volta para aquele mesmo ponto. Então, tudo isso são comodidades, né? Então, quando a gente pensar na característica do esforço do cliente, a gente tem que pensar em quais fatores eu vou ter para dar comodidade. Essa é a palavra que você tem que associar a essa característica. Então, um estacionamento, se você usa um restaurante, estacionamento, aonde seu cliente vai parar com o carro? É fácil de parar no local onde você está? Tem estacionamento na rua? Você tem estacionamento próprio?
Não tenho. Eu consigo fazer? Não, não consigo fazer. Então, que caminhos eu vou fazer? Convênio com algum estabelecimento, com algum estacionamento. Tem cidades, por exemplo, turísticas, que a maioria das pousadas ou hotéis não tem estacionamento, mas o cliente vai de carro. E não pode parar na rua. Né? Tem cidades que você não tem estacionamento de rua em quantidade suficiente. Se você não tem uma parceria com o estacionamento, você vai inibir que o cliente vá de carro ou que até vá para a sua pousada. Então, no caso dos meios de hospedagem, eu não tenho um estacionamento grátis, mas eu tenho um local seguro, que você pode deixar seu carro, que é próximo, que você vai ter um preço muito legal e que é de confiança, e etc, etc. Então, isso é importante. Por exemplo, Búzios é um lugar que eu, de modo geral, acho que muitos meios de hospedagem não têm estacionamento, mas também não têm uma alternativa. Eu fiquei numa pousada tempos atrás que dizia que tinha estacionamento, quando na verdade não tinha, era o estacionamento na rua, só que o estacionamento na rua era cobrado por hora, X horas. E aí você fazia lá as horas, e quando começava de manhã, você já tinha que estar lá na hora que chegasse a pessoa que fica na rua, né, o profissional que fica lá anotando, da prefeitura, para no primeiro horário você pagar, porque senão corria risco da prefeitura passar e te multar. Então, isso significa que 8 horas da manhã você tinha que estar lá em pé na rua esperando alguém aparecer para você poder fazer o pagamento do dia. E isso era muito ruim. Né? Não sei se mudou, mas a minha experiência não foi boa, porque eu tinha que acordar cedo, às vezes até antes de tomar café, ficar lá na rua esperando para pagar, para ter o ticket. E só um minutinho. E aí o que acontecia? No final, você acabava tendo uma dificuldade para o cliente muito grande. Então, assim, não é obrigado que você tenha, por exemplo, todo restaurante tem um estacionamento, ou todo hotel, toda pousada tem um estacionamento. Mas é importante que você ajude o cliente a resolver o problema dele. Eu sempre dou preferência para meios de hospedagem que tenham estacionamento. Se for grátis, melhor ainda, né? Mas se não for, que pelo menos eles me deem uma posição de um lugar seguro para ficar, etc. Então, isso é legal, que você diminua esse esforço do cliente. Então, o ar-condicionado, ele é uma diminuição do esforço do cliente. Você vai para um lugar, naquele calorão, você só te falar, vou para um restaurante que tem ar-condicionado, olha que top, que diferencial em relação ao outro que não tenha. Né? Um lugar que aceite Pix, aceite cartão de crédito, que parcele, né? Olha aí, que benefício, que esforço você está diminuindo desse cliente. Então, vantagens, comodidades, coisas que vão dar conforto, né? Você poder fazer uma reserva e não ficar numa fila imensa na porta de um restaurante, você ter aquele sistema que você tem mesinhas para esperar o cliente esperar a fila do lado de fora, exemplo que o Outback faz, então ele te dá lá um sistema eletrônico para te avisar quando a mesa libera. Enquanto você está lá do lado de fora, dependendo do dia, você tem promoções que você pode ter shopping em dobro ou qualquer coisa em dobro ou com preço melhor, que vão fazer com que aquela espera seja um pouco mais agradável. Então, são ações que você pode desenvolver para diminuir o esforço do cliente. Por exemplo, se você é um prestador de serviço, você pode fazer reparos, consertos. Você vai lá na casa do cliente, retira aquele produto para fazer um conserto, uma oficina mecânica que consiga fazer esse transfer, de te levar, de te buscar, de pegar o carro. São coisas que ajudam, né? Os pet shops hoje trabalham muito com esse tipo de característica de esforço do cliente. Porque muitas pessoas querem levar o cachorro para o pet shop, para lavar, para tomar banho, né? Para fazer tratamentos diversos, mas às vezes não tem aquela disponibilidade de pegar o cachorro, botar no carro, levar e buscar. Então, muitos pet shops hoje têm esse serviço já que você já agenda, ele vai na sua casa, pega o seu pet, leva, faz todo o tratamento e devolve para você. Então, quando você consegue ter isso, você até aumenta a quantidade de vezes que você levaria o bichinho no pet, né?
no pet shop, porque ele vai ter toda essa comodidade associada. Quem levantou a mão? O professor tinha sido eu, mas eu tava procurando o chat, admito. Eu levantei a mão sem querer. Eu estava procurando o chat. Não, eu Ele ia é... só comentar que você trouxe o assunto de Búzios em relação ao estacionamento. Uhum. Aquilo, na verdade, você nem precisa pagar, mas há controvérsias. Em Búzios, né? Porque eu moro lá, no caso, mas, tipo, não. Eu tenho até uma amiga que fez o experimento. Ela vai direto pra lá, nunca pagou nada daquele estacionamento rotativo, né, que eles chamam. E, enfim, não veio nenhuma cobrança, você não recebe multa nem nada, mas, Mas o enfim. hóspede não sabe, né? Se ele vê Não, com placa certeza. sujeita a reboque e tinha, né? E a própria pousada falou: é só você pagar. E o cara da pousada também estava meio, sim, pouco se ligando se eu ia, se eu não ia, né? Sim. E enquanto depois fiquei numa outra que já tinha uma parceria com o estacionamento super solícito, assim. Tem alguém? Só um minutinho. Ai, tem alguém me mandando, tentando me chamar numa conversa de vídeo do WhatsApp. Se for alguém da turma, acho que apertou errado também, quase que derrubou aí a ligação. Bom, aí eu tive essa dificuldade. Quando eu mudei, fui nesse outro hotel, não, eu até. Só um minutinho, alguém está me mandando mensagem aqui. Acho que é uma entrega. Bom, de qualquer forma, deixa eu fazer uma pausa aqui, só um minutinho, só para pedir aqui para minha mãe pegar a entrega no portão para mim. Vocês me aguardam? Só um segundo. Só um segundo, porque senão vai acabar caindo aqui.
Perdão, gente. Tive que minimamente atender o interfone. Então, da onde eu parei, quando você consegue garantir que esse mercado consumidor tem o mínimo de esforço possível, você consegue ter mais resultados. Então, assim, o exemplo que a colega falou aí de Búzios, né? Fiquei até cansada, porque eu tive que subir a escada correndo. Mostra muito bem isso. Quando eu vou comprar um serviço em Búzios de locação, até de locação também, e de hospedagem, eu acabo muitas vezes precisando pensar, ponderar se vale a pena ou não. E várias vezes acabei desistindo de ir para Búzios, indo para, sei lá, Arraial, Cabo Frio, que tinham outras opções que me garantiam mais comodidade e conforto. Então, assim, o que é uma característica de esforço do cliente ou de comodidade dentro da hotelaria? A própria acessibilidade hoje é uma característica que a gente não pode esquecer, não só para hotel, mas para qualquer estabelecimento. Adaptação, né? Banheiros adaptados, para idosos, principalmente, né? E pessoas com dificuldade de mobilidade, principalmente porque a nossa população está envelhecendo. Então, a tendência disso é muito maior em 10, 15, 20 anos. A nossa base maior de mercado consumidor pela primeira vez, né? Em muitos anos, ela não está mais com crianças, o maior número de pessoas, e sim de pessoas na faixa de 30, 40 anos até 50. Então, essas pessoas elas consomem e vão envelhecer e certamente vai demandar aí um número muito grande, né, de produtos e serviços que precisam ser adaptados para esse público-alvo. Então, é importante que a gente... Deixa eu só aceitar um aluno aqui. Que a gente consiga garantir essa questão do esforço do cliente. Então, tem várias características que a gente pode pensar. A questão do parcelamento, isso é muito fundamental. Às vezes você quer contratar um serviço, mas quer parcelar. E aí pode ser desde um serviço mecânico que seja parcelado. Essa semana, por exemplo, eu precisei trocar a bateria do carro e até me surpreendi, porque o rapaz falou, não, parcela em 10 vezes. Olha, legal, eu não esperava nem que parcelasse tanto, mas parcela. Isso é uma característica de conforto. E esse mesmo estabelecimento de baterias, há um tempo atrás, o meu carro acabou a bateria dentro de casa, de uma hora para outra. A bateria de carro não avisa, né? E foi até antes do prazo. E aí eu liguei para eles, o rapaz veio na minha casa, trocou a bateria, veio com a maquininha do cartão, tudo certo. E lá, geralmente, o serviço é muito assim, muito cômodo. Então, eu gosto de ir nesse estabelecimento por conta disso. Então, você tem essas características. Um lava-jato de confiança, que pega o seu carro na sua casa, leva até lá, lava o carro, devolve o carro limpo. É como a história do pet shop. Então, ele acaba criando mais possibilidades de você consumir, quando aquilo ali agrega algum conforto, alguma comodidade, né? Então, hoje, a gente tem muitas possibilidades tecnológicas e de ferramental e de conforto para isso, para dar essa relação de esforço do cliente. Hoje a gente tem trabalhado muito mais essas características. Uma coisa é você falar assim, o cliente está em primeiro lugar na minha empresa, mas o que ele tem de fato de comodidade em relação a outros estabelecimentos? O que você oferece a ele de diferencial? E isso muitas vezes não está muito claro, não está muito explicitado. Então, quando você tem esse pensamento de que o esforço do cliente é um inibidor de compra, que o cliente deixa de comprar porque ele não quer ir lá, ele deixa de comprar o seu serviço porque você não tem uma infraestrutura adequada, isso é uma característica assim, importante. Você não tem um estacionamento, mas você também não tem uma possibilidade de explicar a esse cliente como agir. Então, parcerias são fundamentais, né? Você é um hotel, você não tem
nenhum tipo de serviço de lazer no seu hotel, mas você está numa cidade, sei lá, super turística. Você tem que ter aqueles profissionais, prestadores de serviço, que fazem passeio, que fazem transfer, que fazem passeio de bugre, de cavalo, de charrete, de bondinho, seja lá o que for a tradição do seu lugar, que você possa falar assim, olha, eu tenho esse profissional aqui, ó, custa tanto, para o cliente, para o meu hóspede tem desconto, ele é super de confiança, e você pode deixar, só você me falar aqui que eu ligo para ele e combino, se você quiser vir amanhã, fazer o serviço, o passeio amanhã. Esse tipo de confiança, né? É como uma agência de turismo, por exemplo, que te vende e monta um pacote, faz todos os passeios, organiza tudo, você sai de lá com um mapinha, com tudo certinho, né? Tem uma amiga que trabalha com venda de pacotes turísticos e tal, e ela é meio que, além de vender, ela é meio que uma personal, não sei muito bem qual é o nome que chama, dentro dessa área. Mas ela monta, conversa com a pessoa, faz uma reunião, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, ela lê, mostra tudo. É um trabalho muito customizado, óbvio, muito personalizado. Mas ela define, junto ali com aquela família, o que é o melhor ali, e aí define a melhor localização para a hospedagem, o que vai fazer no dia 1, no dia 2. A família depois vai receber tudo direitinho, esquematizado, tudo bonitinho, colorido, o que é cada dia de evento, com os passaportes, os tickets, né, dos eventos, enfim, indicação de onde deve almoçar, porque é mais próximo, ali as opções. Interessantíssimo, assim, é um trabalho que diminui o esforço do cliente, porque muitas vezes planejar uma viagem é uma coisa que as pessoas não têm muito tempo, paciência, conhecimento. Outras pessoas gostam de se dedicar a isso e tudo bem, perdem um tempo, acham gostoso, acham que faz parte da experiência de férias, de viagem, você pesquisar antes. As outras não têm essa disponibilidade. E se você tem a opção de oferecer um serviço que vai trazer mais clientes, por que não oferecer? Né? Então, é importante que você faça. Óbvio que tem serviços que não tem muito como diminuir o esforço. Se eu quero cortar o cabelo, eu vou ter que ir lá no salão. Sei lá, acho que até tem. Durante a pandemia, eu conheci alguns profissionais que atenderam em casa. Mas se tem essa opção, também legal. E aí, por aí, você vai criando mecanismos dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento, dentro da sua operadora de serviços, para diminuir o esforço desse cliente. Às vezes, uma coisa que ninguém está fazendo ainda, e você pode criar essa ideia e começar a oferecer essa comodidade, né? Eu vi há pouco tempo rodízio em casa, né? Às vezes você quer um rodízio, mas como que funciona? Você não quer sair e tem a opção do rodízio em casa? Olha que legal, olha que comodidade. Então, você cria serviços novos, cria novas possibilidades a partir dessas características. Então, falei aí de mais uma característica, né? E, por fim, vou falar da última, que é a uniformidade. A uniformidade, ela é uma característica bem interessante, como o próprio nome diz, para garantir padronização, uniformidade, qualidade. Então, quando você uniformiza, você padroniza. Você presta o serviço sempre da mesma forma. Você mostra ao seu cliente sempre e você vai agir daquela determinada forma. Então, é como se eu me hospedasse nesse hotel hoje e eu sei quais são os procedimentos. Eu volto lá mês que vem, é a mesma coisa. Eu volto ano que vem, os procedimentos são muito parecidos e por aí vai. É como se você fosse comer num restaurante hoje e o prato viesse com aquela mesma apresentação hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem. Aquela qualidade sempre do mesmo jeito. Mas só que para garantir uniformidade, você não pode fazer coisas sem procedimento. Você precisa de processos que funcionem, de processos que estejam escritos claramente para que um profissional do turno A, quando pegue, faça igual, o do turno B entre faça igual, o outro funcionário novo, quando saiu aquele anterior, faça também,
porque ele tem parâmetros, ele tem treinamento, ele tem capacitação. Então, a uniformidade também demanda um trabalho de recursos humanos, de capacitação, de treinamento, de procedimentos, de ferramentas, equipamentos iguais para todo mundo. Então, todo mundo vai trabalhar igual, de uniformização, inclusive no uniforme. De colocar coisas iguais. Então, num restaurante, você vai colocar lá todos os talheres iguais, todos os pratos iguais, todos os copos iguais, e não um de cada tipo. Né? Então, você vai uniformizar. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ir em algum hotel e tinha lá 2 toalhas de rosto e 2 toalhas de banho e, sei lá, as 4, cada uma era de um jeito diferente. Às vezes todas brancas, mas você percebia que uma era mais felpuda, a outra não era tanto, uma tinha, sei lá, uns desenhos de losango, a outra era listradinha, sabe, no relevo, e você fala assim, nossa, como pode, né? Será que não dá, pelo menos, para juntar no mesmo quarto a estampa igual? Para garantir uma uniformidade, para mostrar que aquilo ali, de fato, é alguma coisa que foi pensada, que tem método. Então, é importante que a gente trabalhe com a uniformidade, com método, com caminhos, né, para que você consiga aí trabalhar sempre da mesma forma, com a mesma qualidade. Então, pensar, principalmente no treinamento, em definição de parâmetros, tá? De procedimento, de manual, de treinamento, trabalhar com uniformes, trabalhar da mesma forma, buscar certificações também pode ser um caminho para a uniformidade. Então, trabalhar com fornecedores que sejam sempre os mesmos, para que você garanta ali uma uniformidade, por exemplo, sei lá, no seu restaurante, no seu salão de cabeleireiro. Então, você ter sempre ali, usar sempre aquele shampoo, aquele produto daquela marca, né, daquela forma, naquela temperatura. Então, cada tipo de estabelecimento ele vai ter características específicas que precisam ser trabalhadas para que a gente use essa uniformidade ao nosso favor, né? Que a gente consiga ter aí esse parâmetro de tudo igualzinho. Porque só assim a gente consegue ter qualidade, quando a gente sabe como fez, quando tem uma receita, é como o bolo. Eu sei que eu sempre vou fazer aquele bolo igual e ele sempre vai ficar igual, porque eu peso cada um dos ingredientes e eu uso aqueles mesmos ingredientes a vida inteira. O forno na mesma temperatura, né? Tudo exatamente igual. É isso que garante uma qualidade efetiva ao longo do tempo. E a uniformidade ela vem para fazer isso com os serviços. Não adianta você ser sensacional hoje, amanhã o seu estabelecimento está cheio porque é feriado, e aí naquele dia o serviço é péssimo, né? Porque aí já não se segue os procedimentos, ou nunca teve procedimentos, enfim, isso faz com que a qualidade se perca ao longo do tempo. Então, é muito importante que você consiga garantir essa uniformidade, né? Fazer igual, fazer com qualidade, sempre. Tá? Com isso, a gente está encerrando a parte das características. Fiz a revisão das que eu já tinha dado, né? Das 4 que eu já tinha dado, e falei das 2 novas, totalizando 6 características de serviço. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou subir ela para o YouTube daqui a pouco, assim que processar aqui. Na quinta-feira, a gente ainda vai falar um pouquinho, fazer algum tipo de revisão e comentários, tá? Se tudo correr bem, quinta-feira estaremos juntos. Alguma dúvida? Nenhuma? Então é isso, gente. Vou encerrar e vou colocar a aula agora para baixar aqui e depois vou subir ela para o YouTube e mando o link para vocês lá na turma e também no Siga A. Agradeço a vocês pela atenção e consideração, tá? Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente.
Tchau, Priscila. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.